Fagundes produz obras de arte com elementos naturais do Cerrado. Dá pra ter noção, gente? Vamos notar esse cara, né? Com ele aqui no nosso balaio, Vinícius. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Vinícius Fagundes Bárbara, moro aqui em Goiânia, sou engenheiro ambiental, trabalho no Ministério Público como perito ambiental e sou também professor do Instituto Federal de Goiás, aqui do campus Goiânia, dos cursos da área de meio ambiente. E aí eu convido vocês para conhecer um pouco do trabalho que eu comecei a desenvolver de 1 ano e meio para cá, com elementos naturais do Cerrado que eu coleto em minhas andanças aí pelo Cerrado. Meu trabalho começou de uma forma inesperada. Foi no início da pandemia, início do ano de 2020, quando todos nós nos vimos obrigados a ficar em nossas casas. E sempre admirei muito a beleza dos elementos naturais. E eu me dispus como ocupação mental mesmo, assim, a título de manter a sanidade mental, vamos dizer assim, no momento da pandemia, comecei a criar alguns trabalhos que eu comecei a montar, umas composições. E durante uns 5 meses eu fiquei, então, trabalhando aqui em casa, criando essas obras. E alguns familiares e amigos começaram a ver e falar: Vinícius, olha, posta isso na internet, posta no Instagram que o pessoal vai gostar. Então, depois de 5 meses, 6 meses aproximadamente, eu criei coragem e postei os primeiros trabalhos. E de lá para cá, vamos dizer assim, esse novo caminho que eu comecei a percorrer, inesperado até para mim mesmo, ele tomou um vulto e uma proporção que eu não imaginava. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acorda... Um dos motivos que me fizeram começar esse trabalho, a desenvolver esse trabalho, é que eu acho que a gente está precisando, nós, humanidade, nos desconectarmos um pouco do celular, das redes sociais, vamos dizer assim, né? E nos conectar efetivamente com aquilo que é real, com aquilo que é simples, é bonito e que a gente consegue estabelecer uma ligação para nos acalmar, para encontrar paz interior, ou seja, com a natureza. Pessoal, como eu falei para vocês, o meu estúdio é aqui na minha casa mesmo e aí eu convido todo mundo para conhecer. Vamos lá? Eu sou encantado pelas formas, cores, texturas desses elementos naturais que eu uso, não somente do Cerrado, da Amazônia também, e até de algumas espécies exóticas que temos aqui no Brasil. E nesse caso desse trabalho aqui, eu chamo ela de bordado natural porque eu pensei, eu vou mesclar vários dos elementos que eu acho mais bonitos numa composição única e que chame a atenção das pessoas para essa diversidade de formas, como eu falei, cores e texturas. São elementos naturais do Cerrado, inclusive a cabaça, que tanta gente conhece desde a infância, né? Essa cruz eu chamo de natureza divina, esse trabalho. Ela foi criada em função da demanda de um colega de trabalho. Ele falou: Vinícius, cria uma obra para mim, se possível, para uma mãe mineira muito religiosa, muito católica. E aí eu fiquei alguns dias quebrando a cabeça até que eu tive essa ideia de fazer essa composição com essas cápsulas em formato de coraçõezinhos. É uma árvore do Cerrado chamada pereiro. E ela dá exatamente esses coraçõezinhos e ali ela abre e a semente alada sai voando. Esse outro trabalho aqui, ele vai até para uma hospedaria de Mambaí, em um sítio todo agroecológico, vou entregar essa semana. É uma composição que eu fiz usando, por exemplo, baru, as castanhas de baru e o coquinho do buriti polido. E eu faço questão de pintar de azul justamente porque o azul é a cor que lembra o nosso planeta tão querido, né? E tão também degradado. E aqui tem a cápsula que dá nome ao meu estúdio, Estúdio Tutóia. E esse nome Tutóia vem, é uma palavra tupi-guarani que significa, quer dizer, que lindo, que bonito. E quando eu vi essa palavra eu falei, gente, é justamente isso que eu manifesto e penso quando eu estou, então, observando e vendo essas belezas da natureza. Pessoal, eu vou apresentar para vocês uma pequena amostra da quantidade dos tipos, né, de elementos naturais que eu uso nos meus trabalhos.
É importante dizer que eu coleto esses materiais já caídos diretamente no solo, então basicamente eu não uso sementes, diria que 95% dos elementos que eu uso são as cascas. As pessoas chamam de cascas, mas na verdade são as cápsulas que envolvem as sementes. Então eu vou inclusive destacar algumas coisas, alguns elementos que costumam chamar muito a atenção das pessoas. O primeiro deles é o jequitibá, e ele dá esse prego aqui na ponta, eu chamo de prego, mas é uma tampinha que se solta no formato de um prego semelhante, e aí as sementes aladas saem vagarosamente e vão ganhando terreno. Outro exemplo que eu gosto de mostrar, eu chamo de árvore estrela. Outro exemplo que eu gosto de mostrar é a cápsula do ipê verde. Essa daqui eu peguei completa. Para que vocês tenham uma ideia, o ipê verde é uma espécie rara, pouco conhecida das pessoas, e ele dá as flores verdes, como o próprio nome diz. Então ele não chama a atenção, as pessoas não veem que ele está florido. Um outro exemplo é a cápsula a vagem do pau-brasil. Essa vagem pequenininha aqui é a árvore que deu nome ao nosso país. E uma espécie estrangeira que é aquela eu conheço como roble, mas é aquela noz que aquele esquilinho da Era do Gelo vive tentando comer e pegar lá no filme. Muitos desses materiais eu coleto em árvores daqui dentro de Goiânia mesmo, nos parques, Parque Areião, Bosque dos Buritis, Parque Vaca Brava. E eu estava falando para vocês do jequitibá, aqui está também uma penca dele, que dá esse efeito bonito e tão brasileiro, né? Eu acho importante resgatar a brasilidade em todos os sentidos. E atualmente eu estou num processo de diálogo com produtores de fibras de Goiás, que eu não sabia que existiam, descobri há pouco tempo. Então tenho estabelecido diálogo com o próprio João de Fibra, que é um artista goiano muito famoso hoje com projeção internacional. Ele trabalha com capim colonial e também com o pessoal de Serranópolis, da Associação de Artesãos de lá. Eles trabalham com capim do brejo, tecendo utensílios domésticos, e eu espero em breve poder estar com esse material em mãos para poder fazer uns testes nos meus trabalhos. Basicamente, a divulgação do meu trabalho se dá pelo Instagram. E também costumo divulgar fotos e vídeos de situações ambientais inusitadas com as quais eu me deparo no dia a dia de coleta, no dia a dia de produção também. Então, por exemplo, recentemente eu estive em Perinópolis e vi lá do lado da igreja matriz, tinha um gerivá lá florido em abundância e com cachos enormes de coquinhos. E eu cheguei perto para ver, e qual não foi minha surpresa quando eu vi que estava um monte de periquitinho desse comum nosso comendo dos coquinhos de gerivá. Manter em pé o que é. Quando a gente fala que o cerrado está sendo desmatado, que uma determinada área foi desmatada, é isso aqui que a gente está perdendo. Então, o meu trabalho também vem nesse sentido, de apresentar para as pessoas tudo aquilo que a gente está perdendo com a degradação ambiental. Então, eu agradeço a oportunidade de ter participado do programa. Convido todos vocês a me seguirem no Instagram, @estudio_tutoia, onde eu vou chegar, até onde eu vou caminhar nessa nova estrada, que para mim é um desafio, é uma novidade mesmo, eu não sei. Sei que eu estou aprimorando minhas técnicas diariamente, as coisas vão acontecendo à medida que elas têm que acontecer e o futuro, como dizem, a Deus pertence. Eu passando minha informação, minha mensagem, eu já estou satisfeito. Vinícius, eu pirei pra você, eu pirei pro seu talento, sério mesmo, viu? E ó, com muita conscientização ambiental também, né? O que tem a cara do nosso balaio. Seja bem-vindo sempre e parabéns pela sua arte, viu?